Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos para te adorar nessa noite, para engrandecer o nome do Senhor, para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nessa noite, ó Deus, nesse lugar, a tua igreja reunida, o teu povo reunido, homens e mulheres que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram comprados lá no preço que foi pago na cruz do Calvário. Nós estamos aqui para declarar, ó Deus amado, que nós não merecemos nada daquele sacrifício, para declarar que nós somos pecadores, mas a tua graça nos alcançou, e o Senhor transformou a nossa vida, e nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a continuar na tua presença, nos ajuda a não nos afastar do temor do Senhor, nos ajuda a honrar ao Senhor e a glorificar o teu nome com as nossas vidas, nos ajuda, ó Deus amado, para que os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nosso comportamento, os nossos sentimentos engrandeçam o nome do Senhor. Nos ajuda para que na nossa vida, a razão maior da nossa existência seja Jesus Cristo. Como Paulo diz, que nós possamos dizer, para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e que a nossa vida engrandeça o teu nome. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. Nós sabemos, ó Deus, que acontece um milagre quando a tua igreja se reúne e ora, e quando ela se reúne, adora ao Senhor, e quando ela se reúne, adora ao Senhor e celebra a ceia, também acontece um milagre. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ocupe o primeiro lugar aqui nessa noite. Que ele cresça e que nós diminuamos. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus possa abençoar os irmãos aqui presentes nesta noite. Irmãos, vamos ler um texto que se encontra em Isaías, capítulo 53. Uma leitura responsiva. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para que nós possamos ler, fazer a leitura deste texto. Isaías, capítulo 53. São apenas 12 versículos. Diz assim o primeiro versículo: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele levou as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, todos. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui diante da Tua santa presença nesta noite para te agradecer pelo Teu sacrifício naquela cruz, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, Senhor. E graças à Tua ressurreição, a nossa maior esperança da vida eterna, estamos aqui para te agradecer. Que Tu possas, Pai, receber os nossos louvores, que a nossa adoração seja somente para Ti nesta noite. Nos ensina a Te adorar, nos ensina a louvar o Teu nome, Pai, de acordo com a Tua vontade expressa na Tua palavra. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa este culto de ceia, abençoa o pastor Levi que vai trazer a mensagem logo mais. Muito obrigado, Pai, por esta semana ter nos mostrado milagres. Aumenta a nossa fé na Tua palavra, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Abençoa cada servo Teu aqui. Aqueles que não puderam estar presentes, Tu sabe, Tu conheces os motivos. Abençoa os enfermos da Tua casa, Pai, que Tu possa restaurar a saúde e a comunhão contigo. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sua ressurreição para nós é a nossa vitória. Então, hoje, com muita alegria, louvaremos mais uma vez a esse Senhor que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvemos a Ele com muita alegria, que um dia estávamos perdidos e Ele nos achou. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele te compreende, irmão. Ele me compreender. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Oh Espírito Santo. Espírito. Adore o Senhor. Esqueça todos os seus problemas. E adore esse Deus. Aleluia, Jesus. Ele me compreende. Ele me compreende. Ele te compreende. Sem nenhuma explicação. Que lindo. Espírito.
desejo de te adorar, Senhor. Oh, maravilha. Toda a igreja, vá. Vem, Senhor. Aleluia, Jesus. Todos os dias, só pra te adorar, eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes, com minhas lágrimas, Coisa linda. gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Oh, aleluia, Jesus. percam o brilho Não deixe. do Não deixe. primeiro amor por ti. Só quero que em mim se perca Que desejo glorioso. o desejo de te adorar. Toda a igreja, vai. Vem, Senhor, que que me me resgata resgata, Senhor. todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Irmãos, vamos meditar nessa noite, não poderia ser sobre tema diferente, né? Domingo de Páscoa. A gente não poderia meditar sobre outra coisa, né? Senão sobre o domingo da Páscoa, né? Abre aí, bota aí para mim, falou Savinho, o texto de Mateus, no capítulo 28, os versículos vão ser de 5 a 9. Mateus, capítulo 28, os versículos de 5 a 9. 28, de 5 a 9. Vamos ler esse texto, irmãos? A palavra de Deus. Vamos ler aqui mesmo no Data Show, né? Mas o anjo, todos, por favor. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos,
e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Amém? Nós queremos meditar sobre esse texto nesse dia. E eu quero falar 3 verdades desse texto. É claro que não se esgota esse texto em 3 verdades, né? Essas 3 verdades são apenas 3 pontos que eu separei para meditar sobre esse texto. E outros que a gente vai mencionar. Eu queria que o Savinho estivesse aí bem atento, que nós vamos ler muita Bíblia hoje. Hoje vamos pregar e nós vamos ler muita Bíblia hoje sobre esse advento, sobre esse acontecimento que foi a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Que os irmãos já sabem, hoje nós temos ceia, que todo domingo de ceia eu ministro por alguns minutos na hora da ceia e explico o significado do Cordeiro Pascal, qual era o significado do pão, qual é o significado do vinho. A gente ministra sobre a ressurreição de Jesus. Hoje não é diferente. Eu queria falar algumas coisas que talvez você já tenha ouvido por outras pessoas, ou até por mim mesmo. Mas eu queria falar alguns pontos que certamente eu não falei para ninguém. Não preguei aqui, talvez preguei em outro canto. Eu queria meditar sobre esse texto, tá bom? Eu queria dar um título a esse texto, tá bom? Aí o Paulo já sabe, quando vir a mensagem, já sabe qual vai ser o título, tá bom? Páscoa, a verdadeira e única vitória sobre a morte que veio de Jesus. Páscoa, a verdadeira e única vitória sobre a morte que veio de Jesus. Então Jesus é o único que venceu a morte. Aí você pode dizer assim: não, mas teve homens que ressuscitaram. Mas aqueles que ressuscitaram morreram de novo. Jesus ressuscitou e está lá ao lado do Pai. Teve homens que ressuscitaram no Antigo Testamento? Sim. Teve homens que, nas narrativas do Novo Testamento também, houve ressurreição? Sim. Lázaro, um exemplo. O filho da viúva de Naim. Aquele lá que Paulo está pregando, Eutico, e ele dorme, cai, Paulo ora, ele ressuscita. Mas todos eles morreram novamente. Mas Jesus ressuscitou e vive eternamente. Isso não faz parte do credo, que quando a gente não era crente ainda e andava na igreja católica, a gente não sabia de qual credo. Eu, pelo menos, recitava o credo. Eu sou da época que na sala de aula se recitava o credo. Na sala de aula. Hoje o povo não quer mais saber de Bíblia, né? Hoje as políticas, né, do nosso país e do mundo têm tirado a leitura da Bíblia. Algum texto da Bíblia que se mencionava, tira-se. As coisas que efetivamente tinham valor no passado, está sendo tirado. Eu não estou falando aqui nem valores no aspecto, por exemplo, só quem era crente. Não estou falando nem desse aspecto. Eu estou falando coisas que tinham valor. A gente estudava OSPB. Quem é que da época do OSPB? Quem era criança que viu o OSPB? Moral e cívica. Eram coisas que eram ensinadas, que ensinava a gente a respeitar as autoridades, gente. Respeitar o próximo, respeitar as pessoas. Foram tirando tudo isso da sala de aula. Tudo isso foi sendo tirado. Aí a sociedade já não está no que está. Aluno na sala de aula agredindo professora. A Viviane e Regina, que trabalham na escola, sabem disso. Às vezes elas nem podem se manifestar, porque às vezes são as tias, contra as professoras. As crianças, às vezes, as crianças sabem até os direitos que têm. Hoje não é assim? Você vai na rua, se um policial pega uma criança, a criança sabe o direito que tem. Você não pode tocar. Hoje, se um pai bate uma criança, é um negócio sério. Se a minha mãe fosse viva, minha mãe estava presa. Ela dava nas costas da gente com cipó. Aí eu vou usar aqui a expressão. Se fosse fazer isso hoje, a pessoa vai presa, que agrediu uma criança. E a Bíblia ensina,
Se a criança não obedecer, se ela for quanto mais, é com vara. Com vara que tem que ensinar ela. Com vara. Tem que ser quanto mais. Mas hoje está mudando tudo. Tudo está mudado. E era ensinado antigamente. Eu falava sobre o credo, né? Creio em dois pais, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? Tinha aquele credo todinho. E até no final narrava tudo que acontecia. E narrava que Jesus Cristo ressuscitou. E que vive. E que vive para sempre. Então esse credo é um credo niceno, gente. Esse não é um credo católico. É o credo niceno. Então ele é um credo que os reformadores também adotaram. E acreditam nele. É o credo niceno. Né? Que vai narrar, era um credo que foi necessário criar para tirar qualquer heresia que tivesse na igreja, para falar da verdade bíblica. Então a realidade é que Jesus ressuscitou. Então Jesus é a verdadeira e única vitória sobre a morte, e veio de Jesus. E eu quero falar sobre esse tema, que está em Mateus 28, 5-9, e outros textos que a gente vai mencionar, falando aqui 3 verdades, tá bom? Eu quero falar 3 verdades para os irmãos. Primeira, Jesus desafiou a morte. Esse é o primeiro tema, o primeiro ponto do nosso tema. O segundo, Jesus derrotou a morte. E terceiro, Jesus nos libertou da morte. Jesus desafiou, Jesus derrotou e Jesus nos libertou da morte. Mas eu quero fazer, alguém hoje mandou uma mensagem para alguém dizendo assim, Feliz Páscoa? Pode ser honesto, não minta para mim não. Alguém hoje mandou uma mensagem, Feliz Páscoa? Seja honesto, pode mentir não aqui. Não vai cruzar as pernas e dizer, não, eu não mandei não. Não tem essa história de cruzar o dedo, não sei o quê. Alguém mandou uma mensagem, Feliz Páscoa? Feliz Páscoa para você, tudo de bom. Mandei um ovinho para você, você vai gostar muito. Né, esse negócio. E você sabe o significado verdadeiro da Páscoa? Parece que a Páscoa ganhou o mesmo sentido do Natal, ou de um aniversário. Onde a gente manda para as pessoas, Feliz Páscoa, Feliz Aniversário, Feliz Natal. Se tornou isso, a Páscoa. Feliz Páscoa. Parece que se transformou em algo de se desejar. Eu desejo para você uma Feliz Páscoa, um desejo. Passou a ser um desejo. A Páscoa, para alguns, hoje, nosso dia, passou a ser um desejo. Eu desejo para você uma Feliz Páscoa. Um desejo. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Você vai gostar muito do ovo de chocolate. Ou do chocolate branco, não sei qual que você gosta. Não sei se vai gostar muito. Mas espero que você goste. E Feliz Páscoa. A Páscoa foi um acontecimento feliz. Feliz. Mas desejar uma Feliz Páscoa não é suficiente. O que devemos fazer mesmo nessa data é falar que nesse dia um justo morreu para salvar a sua vida. Nesse dia, especialmente o domingo, o justo morreu, na verdade, na sexta. Mas nesse dia, ele tendo sido morto, ele ressuscitou para salvar a sua vida. A mensagem que a gente tem que mandar é, olha, sabe que nesse dia, há muitos anos atrás, um justo morreu pelo seu pecado para te dar a vida eterna. Na sexta-feira da paixão, os discípulos viram que Jesus foi colocado no sepulcro como culpado. Ele estava morto. Eles o viram espancado. Eles o viram sendo crucificado. Eles o viram enterrado. Eles viram o impossível acontecer. Eles viram Jesus fazer milagres, Jesus ressuscitar mortos. Ele viu Jesus dar vista aos cegos, curar paralíticos, curar leprosos. Mas se Jesus estava morto, então as suas crenças, elas estavam também mortas, como o seu mestre e junto com o seu mestre. Não havia mais nada a fazer, senão ir para casa.
E cada um foi para casa. Cada um foi para o seu caminho. Tem até um texto que fala que 2 iam no caminho de Emaús, estavam indo embora. Né? Estavam indo embora. A menos que fosse verdade o que Maria tinha visto e tinha dito. Se fosse verdade, então ele não estava morto. Ele estaria vivo. E se ele estivesse vivo, tudo ficaria bem. Suas esperanças e sonhos seriam restaurados. A partir disso que eu falei, que é a realidade bíblica, narrada pelos evangelhos com palavras diferentes, eu apenas parafraseei, eu quero meditar nessas 3 verdades que eu falei para os irmãos e irmãs essa noite. A primeira delas, Jesus desafiou a morte. Todo o texto que eu pedi para o menino colocar, eu queria que a igreja lesse, por favor, tá? Por favor, Savinho, João 2,19. Ele vai colocar aqui, e cada texto que a gente colocar aqui, eu queria que hoje fosse um culto pregado com a palavra de Deus e a igreja fosse toda lendo, tá bom? João 2,19. Você pode abrir na sua Bíblia, mas vai colocar aqui. Por favor, leiam aí, bem bonito. Por que Jesus desafiou a morte? Jesus acabara de expulsar do templo os vendedores. Os judeus que estavam lá disseram que Jesus tinha que dar um sinal que validasse o que ele havia feito, os milagres e tudo que ele tinha ensinado. Aí sabe qual é o sinal de Jesus? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí a pergunta deles foi: como é que esse homem vai destruir esse santuário que levou anos para ser construído e vai construir em 3 dias? E Jesus está falando de que santuário, igreja? Dele. Esse corpo. Esse santuário. Era ele. O santuário era o corpo dele. Era ele que ia ser entregue. E reconstruiria ele, ou ressuscitaria, outras palavras, em 3 dias. As pessoas pensaram que era o templo. Como esse homem vai fazer isso? Destruir esse templo? Esse templo foi construído em anos. E vai ser reconstruído, vai ser destruído. Num dia e em 3 vai ser reconstruído. Que negócio é esse? Jesus está falando de algo mais importante. O sinal seria a destruição do templo, a sua morte. Verso 2. Leia aí, por favor, o verso 2. João 2:2. Para um casamento. Pode deixar aqui. Vocês lembram desse texto? Ele foi convidado para um casamento e lá ele começa a operar milagres e prodígios. E ele traz o melhor, ou seja, ele transforma o melhor. E eu contei para os irmãos aqui, foi feita uma pesquisa. Isso por cientistas. Que para esse milagre bem simples que a gente vê na Bíblia, bem simples. Na Bíblia a gente vê de forma bem simples, Jesus faz. Que esse milagre, para que ele acontecesse, é uma combinação estrondosa de bilhões e bilhões de átomos. Era preciso que acontecesse essa combinação, que isso é um negócio assim, absurdamente impossível de acontecer, para que a água se transformasse em vinho. Uma coisa tão simples aos nossos olhos, mas para que isso acontecesse, havia uma combinação de molécula de carbono com de oxigênio, transformado, tudo mais. Havia uma transformação que a gente não sabe nem descrever o tamanho, para que isso acontecesse. E Jesus faz com a simplicidade. E o milagre acontece. Mas ele fala que ele vai ser destruído, que ele vai morrer. E ele já começa mostrando o seu poder lá, na festa de Canaã. E ele vai morrer. A reconstrução do templo em 3 dias, a ressurreição depois de 3 dias, no verso 22, fala da ressurreição desse Jesus. Este Jesus ressuscitaria. Por que é importante saber disso? Porque o templo físico perderia a sua função. O local de adoração não seria mais o templo feito por mãos humanas. A adoração é a partir da ressurreição de Jesus.
em espírito e em verdade. João 4. O que significa levantarei em 3 dias? Jesus deixa claro que tinha e tem poder sobre a morte. Quando ele diz, destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei, ele está falando para nós e falando para aqueles homens, eu tenho poder sobre a morte. Eu tenho poder sobre a morte. João 10, 18. Por favor, a igreja lê. João 10, 18. Ou seja, o Senhor é dono de tudo. Tudo acontece pelo beneplácito da sua vontade, que é soberana e acontece como Ele quer. A forma como acontece, Ele, Deus, determina. A forma como as coisas acontecem no meu dia a dia, no seu dia a dia, acontece da forma que Deus deseja e determina. Um dia eu lembro que eu estava com uma pessoa no carro. Eu pastoreava Cairóis e eu fui levar essa pessoa em casa. Era um rapaz. Ele estava frequentando a igreja, eu tinha dado uma palavra para ele, estava levando ele em casa. Aí nós paramos no sinal e eu vi uma criança que estava pedindo uma ajuda. Aí eu olhei para ele, para aquela criança assim, ele já pensou? Uma criança dessa pode ser um presidente da república. Aí ele disse assim para mim, se Deus quiser, ele disse assim, se ele quiser, falando, se a criança quiser, eu disse, não, se Deus quiser. Não é se ele quiser, é se Deus quiser. A Bíblia diz que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Você pode nem querer, mas se Deus quiser, acontece. Você pode nem querer, mas se Deus quiser, acontece. Agora é claro que é uma conjugação de acontecimentos. Quando Deus quer, Ele coloca no seu coração também o desejo de querer. E faz você trabalhar para querer e alcançar aquilo. Mas basta Deus querer, né? Então, o que aconteceu foi isso. Eu dou a minha vida, tenho poder para dar e também para reavê-la. Jesus tinha controle sobre a sua própria morte. Jesus tinha controle sobre a própria morte. O que é que Pedro diz? Senhor, tem pena de ti mesmo. Ele diz, Pedro, há outro dia tu falou que eu era o Filho de Deus vivo, e hoje tu está pedindo para eu ter pena de mim mesmo. Já vi, Pedro, que aquilo que a gente declarou não foi o homem, não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Espírito de meu Pai. Porque olha o homem natural aí, pedindo para eu ter pena de mim mesmo. Então Jesus, ele tem o controle e o poder sobre a morte. Lucas 23, 46, por favor, Jesus diz, Lucas 23, 46, toda a igreja. Ele sabia em quem ele estava. Por favor, vamos lá? Então Jesus clamou em alta voz. Vocês sabem, eu não sei quantos sabem, que essa expressão aqui, em tua mão entrego o meu espírito, era uma oração que era feita pelo judeu, que ele era ensinado desde criança a fazer isso. As crianças judias, quando elas estudavam a Bíblia, ou o que tinha a gente chama Bíblia, mas na verdade era a Torá, quando eles estudavam a palavra de Deus e dos estudos nas orações, eles eram ensinados a orar assim, dizia assim, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então Jesus repete uma oração que era feita e ensinada desde muito antes. Mas ele repete uma oração de confiança e dependência nesse Deus. De confiança e dependência num Deus que tudo faz. Ele diz, Pai, eu entrego o meu espírito. Nesse momento eu entrego o meu espírito. Como agir diante disso? Como agir? Devemos crer e pregar que Jesus desafiou a morte e venceu. Quando a morte surgiu? Eu pergunto para vocês, quando foi que a morte surgiu? Vocês sabem, quando a morte surgiu? Quando ela surgiu? A morte surgiu quando?
Vocês sabem, quando o homem pecou. A morte veio ao mundo como? Com o pecado do homem. E quando a morte chega com o pecado, tá? Ela entra no mundo. Qual é o resultado dela? Da morte. Qual é o preço do pecado na nossa vida? O preço do pecado na nossa vida, a morte. O salário do pecado, Romanos diz, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte física entrou na humanidade e eterna. Quando Adão peca, junto com Eva, entra a morte física e a eterna. A física, todos nós passaremos. A eterna é a separação completa de Deus. Alguns passarão, outros não. Jesus vem para nos livrar de qual morte? Da eterna, não da física. Porque a física todos nós passaremos. Só não passará aquele ou aquela que será arrebatado. Eu serei, no caso, né? Mas todos nós, a Bíblia diz, nos ensina, que nós vamos passar por essa morte física. Talvez daqui a 100 anos, eu estou brincando aqui, mas daqui a 100 anos ainda tem, a igreja ainda esteja aí. E nós já passamos pela morte física. Já passamos. Mas a eterna, Jesus conquista na cruz. A eterna, Jesus conquista na cruz. Quem poderia ou teria capacidade de pagar o preço do resgate? Só Jesus. Nenhum humano poderia. No Antigo Testamento tem a figura de um cordeiro imaculado. Vocês sabem, né? Coloca aqui para mim, por favor, eu acho que é Lucas 28, versículo 4, por favor. A igreja lê. Acho que é Lucas 28, 4, se eu não estiver errado. Lucas 23, o último capítulo, deixa eu ver aqui. Lucas 23, bota 4, 23, 4. Correto. Vamos lá. A igreja disse aos principais e as... O que é que ele diz? Gente, isso aqui é profético. Isso aqui é profético. A Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser o quê? Imaculado. Essa palavra aqui, crime, se você for traduzir no grego, ela pode representar mancha também. Ó, não vejo neste homem mancha nenhuma. Ele não poderia ter nenhuma mancha para ser oferecido como sacrifício. Pilatos está dando uma palavra profética. Eu não vejo nesse homem nenhuma mancha, crime nenhum. Ele é limpo. Ele está dizendo o quê? Pode sacrificar esse cordeiro. Porque ele é limpo. Ele pode pagar pecado. Ele nem sabe que ele está dizendo isso, mas é isso que ele está falando. Esse cordeiro pode ser sacrificado. Ele é limpo. Ele não tem mancha. Ele não tem pecado. Ele pode ser sacrificado. E Jesus vai ser sacrificado. Por quem? Por mim e por você. Então Jesus desafiou a morte, mas Jesus derrotou a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Vocês vão ler bem bonito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. A leitura bem bonita. E quando... Ô morte, onde estão os teus aguilhões? Cadê o teu poder, morte? Cadê o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Morte, há um que pagou o pecado. Há um justo que foi sacrificado e pagou o pecado. Então hoje, igreja, nós celebramos, sabe o quê? A morte de um justo. De um sem mancha.
que até Pilatos profetizou: esse não tem mancha, esse não tem crime, ele está limpo. Ele está limpo, ele não tem mancha, ele pode ser sacrificado. Indiretamente ele estava falando isso. E foi o que aconteceu. Então Jesus derrota a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hebreus capítulo 2, por favor, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele é igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que é que ele fez com a minha vida e com a sua vida? Nós estávamos sujeitos a isso. Mas ele morreu para tirar isso de nós. Tanto a servidão de escravos que nós éramos como pecadores, como também para nos livrar da morte eterna. Então, Cristo Jesus, ele não só desafiou a morte, ele derrotou a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote. Por favor. Mas sem pecado, porque ele era limpo. Então ele foi sacrificado como cordeiro imaculado, sem mancha. Ele pagou o preço justo. Tinha que ser um cordeiro imaculado, foi um cordeiro imaculado. Que levou sobre si o quê? As nossas transgressões. Nós lemos já hoje, mas vamos ler de novo? Isaías 53. Bota aqui, por favor. Leia junto comigo Isaías 53, 12 versículos, para ser edificado. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Finalmente, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Cristo também não só desafiou, não só derrotou a morte, mas Jesus nos libertou da morte. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Vamos ler? Disse-lhe Jesus: eu sou quem crê em mim, ainda que morra, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Eu sou o que? A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca. Aí a pergunta dele é: crês nisso? E a pergunta aqui não é só se você crê. Você vive como quem crê nisso? A sua vida é como quem crê nisso? Você está vivendo, andando dia a dia no seu trabalho, no seu local de estudo, lá na sua casa, ou no carro, em algum lugar. Você está vivendo e andando como quem crê nisso? Sabe por quê? Porque Cristo foi crucificado por nós. Mas todo dia, nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos sepultados junto com Ele. Paulo, em Romanos capítulo 6, diz que nós morremos para esse mundo. Então, todo dia, nós temos que fazer a opção por morrer para esse mundo. Todo dia, nós temos que fazer a opção por morrer para esse mundo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Pisteias, tuius, antropos, crês tu no Filho do Homem? Crês tu naquele que vive eternamente? Crês tu naquele que venceu a morte? E que ressuscitou e que está junto do Pai intercedendo por você? E crês tu nisso? Romanos 6 fala de uma morte para o mundo e para o pecado. Você pode ler em casa, é um texto grande. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele fala de uma morte que acontece na minha vida e na sua. Mas que morte? Uma morte para o mundo e para o pecado. Será que estamos morrendo para o pecado e para o mundo? Nós, às vezes, apontamos o dedo em Judas Iscariotes. E o nosso coração fica profundamente triste, porque Cristo foi traído por ele. Porque Cristo foi trocado por 30 moedas. E quando você troca a santidade de Cristo por 30 minutos na internet de madrugada vendo pornografia, você e eu somos melhor do que Judas? Quando você troca a santidade que deveria viver por um ato injusto
ou ilícito no trabalho, você não está sendo, e eu também, igual a Judas, traindo o evangelho, traindo a Cristo? Quando aquelas mulheres estão seguindo o cortejo lá, Jesus está lá indo no Monte do Calvário, no caminho do Gólgota até o Monte Calvário, elas estão chorando, Jesus se vira e diz o que para elas? Ó filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas pelos vossos filhos. O que é que Jesus está dizendo para elas? Daqui a alguns dias, as lágrimas delas iam passar. Mas Jesus está dizendo, você não tem que chorar por mim. Você tem que chorar pelos vossos pecados que fizeram com que eu estivesse aqui. O choro ali não é por Jesus. Jesus está dizendo para elas, o choro de vocês não tem que ser por mim. O choro de vocês tem que ser pelo pecado de vocês, que fez com que eu estivesse aqui e pagasse o preço. Porque eu, Jesus falando, eu vou vencer a morte. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E esse lamento não vai produzir nada, se efetivamente esse choro não for pelos seus pecados, que me fizeram subir a cruz e morrer por você. Ó filha de Jerusalém, por que vocês estão chorando? Chore por vós mesmos e pelos vossos filhos. A morte vem para todos, para crentes e não crentes. Para uns a morte será a separação de Deus, para outros será a união com Ele. Em qual grupo você está? O que significa não morrerá eternamente? Nós vamos finalizar lendo 4 textos, tá bom? Hebreus 9:17. A igreja lê comigo. Hebreus 9:17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Vamos repetir? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Cristo morreu e ele ressuscitou. O seu nome está onde? Apocalipse 20:14. A igreja lê. Apocalipse 20:14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E, finalmente, Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que Jesus poderia fazer por nós, por amor ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Ele morreu por mim e por você. Eu quero agora finalizar essa mensagem já na ceia, recitando a letra da canção Calvário, do pastor Alisson, que já está com Cristo. Ele morreu novo aos 45 anos, tinha problema cardíaco, morreu, mas ele houve um concurso de músicas evangélicas, Norte e Nordeste, ele foi o primeiro colocado, ele ganhou com a letra da música Calvário, que é de autoria dele. E a letra da música diz: no monte do Calvário caminhou, levava sobre si
a minha cruz. E alguns se perguntaram quem é ele. Era Jesus. Levava sobre si a minha dor e todos os meus pecados também. Não entendo por que eu, fazendo tanto mal, sou merecedor assim de tanto bem. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, entregando seu Filho amado para morrer no meu lugar e me dá o direito então de ir ao céu. Levava sobre si o meu rancor, levava sobre si a minha cruz e no monte do Calvário a sepultou. E no monte do Calvário a sepultou por mim, Jesus. Ele morreu para eu poder viver. Ele sofreu para eu poder sorrir. E ao morrer, ele atraiu a muitos para si. Agora dê glória a Deus. O inimigo não me acusa mais. O inimigo não me acusa mais, por recebi de Deus a redenção. A ele vou render o meu tributo, minha vida, minha voz, minha canção. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E que essa noite de Páscoa tenha um sentido diferente dentro do seu coração. No nome de Jesus. Te amo, Deus. A igreja. Tua graça. Doce voz, doce voz, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão Tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. rendo a ti, O meu ser entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. As vozes. és fiel em todo tempo. Instrumental bem baixinho. Em todo tempo tu és tão. Graças a Deus.
o Senhor Deus te abençoe e que Ele te abençoe muito. Que Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele conceda sobre a tua vida, tua casa e tua família, sua graça e a paz. E essa bênção seja sobre você. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. As mulheres, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Deus abençoe a todos. Uma semana cheia de paz.